Pessoal, eu falava para vocês, no vídeo anterior, sobre o continente asiático, que é o continente mais extenso do nosso planeta. Pois bem, vamos agora falar de um outro continente, que é justamente a Oceania. Enquanto o continente asiático é o mais extenso do planeta, a Oceania é o menor, tá, do planeta, com uma área de aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados, bem menor do asiático. Nós vimos que o asiático contém 44,5 milhões de quilômetros quadrados. Já o continente da Oceania tem apenas 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Eu falo apenas comparado ao continente asiático, que é o mais extenso. Então, a Oceania é o menor continente do nosso planeta. Pois bem, a Oceania vai se dividir em Melanésia, Micronésia e Polinésia, tá? E pela Áustria, que é uma plataforma continental, gente. A Áustria se destaca porque ela domina cerca de 85% do território da Oceania, é da Austrália. Então, vocês veem que a Austrália, de fato, compõe a grande parte da Oceania. 85% do território da Oceania está isolada no centro da placa indo-australiana, e isso faz com que os australianos tenham algumas vantagens. Por exemplo, eles não sofrem eventos geológicos porque estão no centro da placa. Então, eles acabam não sofrendo eventos geológicos. Aí você pode perguntar, sim, professor, mas quais eventos geológicos? Gente, eventos geológicos como terremotos, vulcões, eles estão poupados, porque eles ficam na placa, não é? No centro da placa indo-australiana. Então, isso dá para eles uma tranquilidade de não sofrerem com eventos geológicos como terremotos e vulcões. Pois bem, das mais de 10 mil ilhas, porque entendam que a Oceania é formada por muitas ilhas, então das mais de 10 mil ilhas na Oceania, a região da Polinésia, por isso que é poli, né? Poli vem de muitas, muito, né? Poli é muito, então a Polinésia é muitas ilhas. Então a Polinésia está mais a leste do Oceano Pacífico, depois a Melanésia fica na parte central da Oceania e a Micronésia que está a nordeste da Austrália, lembrando que a Austrália é a grande parte, não é, da Oceania. Pois bem, então isso faz com que a Oceania tenha o seu destaque com a grande referência para a Austrália. Um outro continente que eu quero também trabalhar um pouco com vocês é o continente europeu. A Europa está totalmente inserida no hemisfério norte, tá? Totalmente inserida no hemisfério norte. Então, se ela está no hemisfério norte, lembrando que ela vai estar totalmente acima da linha do Equador. O continente europeu ele vai estar acima da linha do Equador. Então, totalmente a norte. Pois bem, a Europa, gente, é o mais importante, não é um dos mais influentes continentes do mundo. Por quê? A Europa, ela também não, o continente europeu, não é? Não é um continente também tão grande, é um continente pequeno, por incrível que pareça, até aproximadamente um território com a Oceania, porque a Oceania tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a Europa tem 10,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, se for comparar, não chega nem aos pés do que é o asiático com 44,5 milhões, de quilômetros quadrados. Pois bem, então a Europa tem 10,5 milhões de quilômetros quadrados, porém a Europa é um continente importantíssimo, tem o seu relevo bastante influente na hidrografia, a hidrografia no seu continente é muito importante. Alguns rios de grande importância que tem dentro da Europa que vamos trabalhar ao longo das nossas aulas. E também, sem contar que a Europa, ela é o berço, por exemplo, do Renascimento, o Renascimento cultural e científico, que surge lá na Itália, que tem a ideia de trazer de volta a cultura greco-romana. Então, é um continente muito importante de tanta história ao longo do processo histórico na humanidade. Então, o continente europeu é um continente histórico e de muita importância no nosso planeta. Pois bem, gente, por hoje eu vou acabando a aula por aqui. A atividade de hoje eu quero de vocês um resumo. O resumo do cenário 1, não é do capítulo 1. Esse capítulo
que é o capítulo 5, ele tem vários cenários. Então, eu quero um resumo de todo o cenário 1. Nós iniciamos na página 134, que está justamente os pontos que eu fui trabalhando com vocês na aula de hoje, claro, que de uma forma resumida para vocês, mas vai conter as informações que eu citei aqui nessa aula. E, além disso, também, esse cenário 1, ele traz de forma bem ampla boas informações sobre a Ásia, a Oceania e a Europa. Então, vocês vão fazer o resumo da página 134 até a página 158. Quero lembrar vocês que esta é a atividade de história de hoje. Lembre o seguinte, que algumas pessoas dessa sala, na segunda unidade, não fizeram atividade e foram para recuperação. Porque, gente, todas as minhas atividades, elas valem nota. Então, façam ela, porque eu vou anotando. Eu tenho tudo anotado, quem fez, quem não fez. E no final da unidade eu somo como nota de participação, uma nota de 0 a 10. E vou somar com a nota da prova. E no final eu tiro a média, a média de vocês. Então, para que ninguém possa estar na recuperação, façam as atividades que se faz necessário, tá bom? E encontro vocês na próxima aula. Até mais. Se Deus quiser, estamos juntos na próxima aula. Estaremos juntos na próxima aula, se Deus quiser.